Olá, está começando mais uma edição do CDL News, o seu informativo semanal. Veja os destaques da semana. Black Friday CDL Sorriso está chegando para aquecer o comércio neste fim de ano. E o que o lojista precisa saber para realizar promoções com segurança jurídica. CDL inicia capacitação gratuita para jovens de excelência em atendimento e vendas. E na série Reforma Tributária, vamos falar sobre a diferença entre prolabore e dividendos e o que muda com a nova legislação tributária. Veja agora no CDL News. O fim de ano está chegando e com ele as promoções do comércio. Dos dias 17 a 30 de novembro, a CDL Sorriso promoverá a sua Black Friday, uma oportunidade para aquecer o comércio local. E a entidade traz dicas e orientações aos comerciantes. A Black Friday, na verdade, ela nasceu com essa finalidade, liquidação, né? É você poder criar uma sintonia com o seu cliente, né? É uma fidelização, né? Mercadorias com preço muito mais acessível e de uma queima muito grande, né? Então, mês de novembro é para isso, é para a gente começar já, né, pensar aí para o final do ano, dezembro, e liquidar o que a gente ainda tem de estoque, né? Que sobrou do ano. O que a CDL esse ano está fazendo aqui do dia 17 até o dia 30 de novembro? Apoiando as empresas, né, no sentido de organizar essa Black Friday para que ela seja uma Black Friday realmente satisfatória, à altura daquilo que o cliente consumidor está procurando. Preços acessíveis, produtos, né, com qualidade, é isso que a gente sempre orienta o lojista. Colocar produtos e colocar realmente preços, descontos que sejam compatíveis com esse momento de Black Friday. Então, a gente está organizando as empresas, nós já temos vários associados, mais de 50 empresas participando de uma campanha da CDL de Black Friday, mas a gente sabe que tem o lojista que organiza-se também individualmente para fazer a sua própria campanha e a sua própria fidelização aí com o seu cliente. Então, a gente tem ainda algumas vagas, né, disponíveis. Você empresário que ainda não fez a sua campanha, que tem interesse em fazer a sua liquidação, procure a CDL que a gente tem ainda como lhe orientar, como lhe ajudar com relação a Black Friday. E as orientações são para os consumidores também. A gente tem momentos bem definidos, né, que o consumidor muitas vezes espera por essa data, né? Ele quer comprar um produto com desconto, principalmente quando a gente olha para o orçamento familiar e percebe que a gente está passando por uma certa dificuldade econômica, né? O dinheiro está curto, a taxa de juros está alta, então comprar nesse momento é importante para o consumidor porque ele pode aproveitar realmente produtos com descontos bem consideráveis. Então, o consumidor, o cliente, ele deve procurar o comércio local, por quê? Porque ele tem vantagens. Primeiro, ele consegue observar o produto, pegar o produto, ele consegue ver a qualidade do produto, ele tem facilidade na devolução, né? E ele está aqui para reclamar defeito, reclamar uma série, né, de questões adstrita à compra. É diferente, por exemplo, se você comprar num Mercado Livre, num Alibaba, né, num Temu, então, assim, esses aí dificilmente vão dar garantia, dificilmente ele vai ter facilidade na devolução. E aí, consequentemente, é uma perca, é um prejuízo para ele. Então, priorize o comércio Sorriso, venha aqui, compre, fale direto com os nossos empresários que você vai ter realmente um atendimento diferenciado e certamente uma reposição se preciso. Você empresário que ainda não está na Black Friday CDL, ainda dá tempo. Adquira o seu Windy Banner oficial e participe desta grande campanha. E a CDL orienta os empresários sobre como desenvolver campanhas promocionais seguras e de acordo com o que diz a regra. É importante que os lojistas tenham cuidado para cumprir o Código de Defesa do Consumidor, mantendo uma comunicação clara e acessível. Com a chegada de campanhas como a Black Friday e as liquidações de fim de ano, o comércio local se prepara para um dos períodos mais movimentados do ano. Em Sorriso, a CDL realiza a primeira edição da Black Friday CDL, uma iniciativa para fomentar o comércio local e incentivar as compras nas lojas da cidade. Mas é importante que o lojista fique atento. Promoções exigem planejamento e conhecimento das regras para evitar multas e problemas legais.
Antes de divulgar qualquer oferta, o empresário precisa conhecer seus direitos e deveres. Entender o Código de Defesa do Consumidor e as normas de publicidade é essencial para realizar campanhas seguras e transparentes. O empresário precisa ter muito cuidado na hora de divulgar suas promoções, porque o Código de Defesa do Consumidor exige o cumprimento de algumas formalidades. Por exemplo, quando você divulga uma oferta, tem que estar especificado tanto o preço à vista como o preço parcelado, de uma forma condizente, com o mesmo tipo de fonte, o mesmo destaque, para que não gere dúvidas no consumidor. Cuidar muito na hora de você divulgar o seu produto para não colocar o preço errado e não ter que cumprir aquela oferta. Porque o que vale para o Código de Defesa do Consumidor é o comerciante cumprir a oferta. Então, muito cuidado na hora de divulgar os seus produtos. Doutor, e com relação à forma como o lojista expõe o preço da promoção, a questão do parcelado ou à vista, tem alguma regra? Exatamente. O Código de Defesa do Consumidor preconiza que a pessoa, o comerciante que expõe o produto, ele precisa constar tanto o preço à vista como as opções parceladas. Normalmente se coloca mais o parcelado em destaque, mas a legislação exige que o preço à vista tem que constar no folheto da promoção. Doutor, e quando acontece de ter lá um valor e a pessoa tira o papelzinho e embaixo estava o mesmo valor, ou seja, não estava em promoção? O Código de Defesa do Consumidor, ele proíbe algumas práticas abusivas, entre elas uma publicidade enganosa. Então, se você coloca um determinado produto em uma promoção, aquilo realmente deve ser uma promoção. Se o consumidor verificar que o preço antigo era o mesmo preço, aquilo é uma publicidade enganosa e o comerciante pode sofrer uma multa do PROCON. O consumidor pode denunciar essa prática? Exatamente. O consumidor hoje dispõe de muitas ferramentas, telefone celular, câmeras da mão. Se ele fotografar o preço em promoção e o preço antigo estiver igual, o comerciante pode sim sofrer uma penalidade do PROCON. A CDL Sorriso está à disposição para orientar os empresários sobre a legislação e as boas práticas nas promoções. Com campanhas bem estruturadas, como a nossa Black Friday, conseguimos movimentar o comércio local e, ao mesmo tempo, garantir segurança jurídica para lojistas e consumidores. A CDL Sorriso, em parceria com o Senac, está ofertando o curso Excelência em Atendimento e Vendas, voltado para jovens a partir de 14 anos que desejam se preparar para o mercado de trabalho. Como parte do curso de Excelência em Atendimento em Vendas, com duração de 1 mês, o Sebrae e a CDL Sorriso promoveram mais uma aula ministrada por Marcelene Mendes. A capacitação é voltada para jovens a partir dos 14 anos e tem como objetivo desenvolver competências em atendimento, comunicação e vendas. Durante a aula, os participantes aprenderam sobre a importância de oferecer um atendimento de qualidade, pautado na empatia e no relacionamento com o cliente. O curso faz parte das ações conjuntas do Sebrae e da CDL para incentivar a formação profissional dos jovens e fortalecer o comércio local. Nós estamos trabalhando o tema Excelência no Atendimento e Vendas e hoje nós falamos sobre a comunicação, tanto verbal quanto a não verbal, a postura, como abordar o cliente e a percepção das necessidades do cliente e em busca de atender essa expectativa e a necessidade dos nossos clientes. Nós estamos com um público a partir de 14 anos, e é percebido assim a expectativa, é percebido o interesse deles no assunto e eles têm participado bastante, feito muitas perguntas e para nós isso é muito gratificante estarmos ali contribuindo para o desenvolvimento desses futuros profissionais que amanhã estarão no mercado oferecendo trabalho de qualidade. Você sabe a diferença entre prolabore e dividendos? A reforma tributária pode trazer mudanças que vão impactar diretamente no bolso dos empresários. Saiba o que realmente muda e como se preparar. Prolabore é diferente de dividendo. E o que é o prolabore? É o pagamento dos serviços do sócio que trabalha na empresa. Então o sócio que tem uma função na empresa, ele recebe um prolabore. Sobre o prolabore eu tenho INSS, Imposto de Renda Retido na Fonte. E sobre a distribuição de lucro? Quem recebe lucro? Quem é o investidor, quem tem um capital investido naquela empresa e não necessariamente trabalha nessa empresa. Então eu recebo dividendo, distribuição sobre aquele investimento que eu fiz. Até 31/12
não há incidência de imposto de renda sobre esses dividendos. Então veja o que a reforma tributária traz para a nossa realidade a partir de janeiro de 26. A distribuição de dividendo passa a ser tributada em pelo menos 10% para quem recebe a título de distribuição acima de R$50 mil por mês. No ano, se eu não recebo, os 50 mil por mês, então não sofro essa retenção do imposto de renda na fonte, mas no ano eu recebo mais de R$600 mil, eu também vou precisar complementar essa alíquota do imposto de renda, ajustando tudo isso lá na declaração do imposto de renda em março, abril e maio. Então essa é a diferença que a gente precisa ficar atento. Até 31 de dezembro desse ano, eu não tenho imposto de renda sobre as distribuições de dividendo. A partir de janeiro, então, eu tenho que começar a pagar esse imposto de renda sobre os recebimentos de dividendos das empresas em geral. Não é só das empresas, bolsa de valores, aplicações que a gente tem lá em bolsa, também vai precisar fazer essa complementação de uma alíquota mínima de 10%. E nesta quinta-feira, a diretoria da CDL Sorriso esteve reunida na sede da entidade para planejar ações para este fim de ano e também projetos para 2026. E este foi o CDL News de hoje. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.